dentro do ventre do peixe. E aí ele clamou ao Senhor. E Deus, ele ouviu a oração de Jonas. E aí falou para o peixe que era para o peixe lá na praia e vomitar Jonas, jogar Jonas lá em terra seca. E aí o peixe foi lá e jogou Jonas lá e foi embora, seguiu sua viagem. Então, agora Jonas ele estava em terra seca. Ele já não estava mais no mar. Aí ele estava lá em terra seca, com vida, sem nem um arranhãozinho, todo bonitinho. Agora era a hora dele cumprir, né? Falou que ele ia pregar a palavra do Senhor. Aí o Senhor foi lá e falou de novo com ele, que era para ele ir até a cidade de Nínive e pregar contra aquelas pessoas, contra aquela cidade. Porque o mal dela estava tão forte que Deus já não estava mais aguentando. Quem conhece a história de Sodoma e Gomorra? Era uma cidade bem ruim, né? Que fazia muitas coisas feias e o Papai do Céu foi lá e destruiu, porque ninguém queria ouvir a palavra do Senhor. E o Senhor ia fazer a mesma coisa com Nínive, ia destruir Nínive. E aí agora antes ele ia ir de barco, agora com certeza ele foi de a pé, porque ele tinha mais um barco, ele tinha perdido a carona dele, pela sua desobediência, porque ele ficou com medo. E aí lá vai Jonas. E a Bíblia diz que a cidade de Nínive era uma cidade que ela era tão grande que a pessoa precisava caminhar 3 dias para poder atravessar a cidade. Era uma cidade muito grande, imagina o tanto de pessoas que tinha naquela cidade. E aí Jonas foi e começou a pregar, passando pelas ruas e pregando, e foi pregando e falando o que Deus ia fazer. E aquele povo começou a escutar. E aí começou a ouvir a voz de Jonas e falou assim: Deus vai destruir nós vamos se arrepender. E aí, lá naquela cidade, tinha um rei. Cadê o meu rei? Lá naquela cidade tinha um rei. E esse rei, ele escutou a pregação de Jonas. E ele falou assim: a gente não pode deixar o povo, nós podemos perecer. Aí ele pegou e ouviu a pregação de Jonas. Ele pegou e abriu seu coração. Aí ele pegou e tirou as suas vestes reais. Todas as suas vestes. Ele não ficou com nada que era real. Tirou a capa, tirou a coroa, tirou os anéis, tirou tudo. E aí ele se enrolou em um pano de saco. Ó, quem conhece o pano de saco? Aí ele se enrolou no pano de saco e se ajoelhou. E aí foi clamar a Deus, porque ele estava ali se arrependendo dos maus que eles faziam. Mas ele não fez isso sozinho. Ele fez uma ordem que toda a cidade de Nínive tinha que fazer a mesma coisa. E aí todo mundo foi lá, se vestiu de pano de saco e se deitou na cinza e foi clamar ao Senhor. Mas o rei de Nínive também pediu para aquele povo fazer um jejum. Todas as pessoas, adulto, adolescente, criança, bebezinho, todo mundo. Ninguém podia comer e nem beber água, não podia comer nada, não podia comer nada na barriga. Mas ele também falou que os animaizinhos também eram para fazer isso. Imagina lá o cachorrinho morrendo de fome. Mas ele também tinha que jejuar. Ele também tinha que se sacrificar. Porque se Nínive fosse destruída, os animaizinhos também seriam destruídos junto com o povo. Né? E aí todo mundo foi jejuar. Todo mundo foi clamar. Aí Jonas viu que estava todo mundo clamando. Aí Jonas, ai Deus, e começou, né? Porque Jonas, ele fugiu com medo. Porque ele achou que Deus ia destruir a cidade, né? Que ele nem estava para pregar. E aí Jonas pegou e pediu para Deus tirar a vida dele. Agora Jonas queria morrer. Antes ele queria viver, né? Ele fugiu. Agora Jonas quer morrer, ele não quer mais viver. E aí ele pegou e foi lá e orou ao Senhor e falou que ele não queria mais viver, que era melhor que o Senhor tirasse a vida dele, porque ele sabia que o Senhor era misericordioso, que Deus ia salvar a cidade, lavar ele lá, se redimir pelo que ele tinha feito lá atrás.
E aí, enquanto aquele povo estava lá, clamando ao Senhor, jejuando, buscando ao Senhor, Jonas pegou e saiu lá para a banda do Oriente, lá para um lugar assim onde ele conseguia ver a cidade, mas bem longe da cidade. Aí chegando lá, ele pegou e construiu ali uma casinha ali, uma cabana, se sentou debaixo e ficou olhando para Nínive, para ver o que ia acontecer com Nínive. Porque para ele, Nínive já estava condenada, porque Nínive fazia coisas feias, mas só que o povo de Nínive ouviu a pregação de Jonas e eles se arrependeram dos seus pecados, dos seus maus caminhos e estavam ali se convertendo ao Senhor, clamando, oferecendo sacrifício, jejuando, pedindo para o Senhor ter misericórdia deles, porque eles não queriam ser destruídos, e pedindo perdão pelos seus pecados. E então Jonas está lá. Aí Deus viu Jonas lá, porque essa pessoa estava bem quente, aquele calorzão. E aí fez nascer um pé de aboboreira. E aí a Bíblia diz que o pé de aboboreira nasceu e cresceu lá perto de Jonas. E fez uma sombra lá para Jonas, uma sombra gostosa, fresquinha. Imagina quando o sol está bem quente, a gente acha uma sombra. A gente fica todo feliz, agora eu vou descansar, não tem mais sol, não está mais queimando minha cabeça, não vai estragar meus cabelos, não é mesmo? E aí Jonas ficou todo feliz, com a sombra que Deus tinha lá. Aí Deus falou assim, você gostou da sombrinha, Foi lá, pegou, mandou um bicho, e esse bicho foi lá e não.